Meu nome é Fábio Arruda Mortara, eu sou o primeiro coordenador geral do PNBE. Isso foi invenção lá de trás, né, Hélio? Cadê esse negócio de coordenador geral e tal? Todo mundo fica perguntando o que quer dizer isso. Então, o primeiro coordenador geral, o segundo coordenador geral. O PNBE foi fundado por Hélio e mais 25 pessoas, né? A Cristina também estava junto, em 87, com o Pensamento Nacional das Bases Empresariais, Eugênio. E é uma entidade empresarial não corporativa, formada por empreendedores de todos os portes e ramos de atividade econômica, que lutam pelo fortalecimento, não é, Mário, da democracia e da cidadania. Em tempos de ameaças à democracia, o PNBE tem tido, um papel fundamental, por ser apartidário, por buscar mobilizar a sociedade para construir um país socialmente justo, economicamente forte e inclusivo, ambientalmente sustentável, democraticamente estável e eticamente, não é, respeitável. O foco da atual gestão do PNBE, Luiz, é o combate às desigualdades, tema urgente no país e no mundo, fonte de desumanidade, de insegurança alimentar e de tantas outras mazelas. A desigualdade, você sabe bem, né, Butch, é uma forte ameaça à democracia. Bem-vindo, professor Eugênio Butch. É uma honra muito grande tê-lo aqui. Democracia, eleições, redes sociais e desinformação é o tema de hoje. Que esse evento nos deixe mais aptos a entender a complexidade do mundo atual e nos torne capazes de construir um Brasil melhor. Passo a palavra para o Luiz Vilaça Meyer, segundo coordenador geral, que fará a apresentação do professor. Boa tarde, gente. Bom, me coube a honra de apresentar o Eugênio Butch. Isso aqui é um resumo da mini bio dele, tá? Então, eu tentei resumir, mais que isso não consegui, gente. Então, bom, primeiro, é um momento muito importante da gente estar aqui conversando com você, porque está todo mundo procurando algum norte nessa situação toda de mistura da democracia com essa mediatização total, e que chegamos agora a um momento extremo de influências externas ao país através das mídias sociais, desse poderio descomunal. Isso provoca, de um lado, adesões oportunistas, né, e, de outro lado, a tentativa de alguns de organizar alguma reação institucional ou de um pensamento minimamente racional e profundamente democrático, né? Você tem se posicionado bastante a respeito, até premonitoriamente em algumas coisas. No teu livro que fala sobre a superindústria, no artigo de hoje que faz o paralelo enfim, do James Bond e do super bandido com o nosso amigo lá de fora. Então tem muita coisa para a gente conversar. Bom, vou fazer a fala rápida aqui. A letra é grande, tá, gente? Não assusta. Eugênio Butch é professor titular da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde dá aulas de graduação e pós-graduação, e é superintendente de comunicação social. É membro do Conselho Administrativo do Colégio Santa Cruz de São Paulo. Em 2021, encerrou seus mandatos como membro do Conselho Científico-Cultural do Instituto de Estudos Avançados, IDEA, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e do Conselho Consultivo da Fundação OSESP. Escreve quinzenalmente na página 2 do jornal Estado de São Paulo. Integra o Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta, o Conselho Deliberativo do Instituto Vladimir Herzog e o Conselho Consultivo da ABERJ, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, entre outros. Foi professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing entre 2010 e 2014, onde dirigiu o curso de pós-graduação em jornalismo com ênfase em direção editorial de 2011 a 2013. Foi presidente da Radiobras de 2003 a 2007 e integrou o Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta de 2007 a 2010.
Na Editora Abril, foi diretor de redação das revistas mensais Super Interessante e Quatro Rodas e secretário editorial. Desculpe-nos o resumo, professor. Olha, eu estou até constrangido com constrangido por dar trabalho para você e fazer essa apresentação. Gente, cada uma que está aqui tem mais currículo do que eu e tem talvez mais coisas para dizer. Eu fiquei muito honrado com esse convite, o peso da responsabilidade de falar com vocês e com as perspectivas com que vocês olham o que se passa no país. Esse tema sobre o qual nós conversamos, ele teria vários ganchos, como a gente diz no jornalismo. Os ganchos são aqueles apetrechos que te permitem amarrar uma história maior numa oportunidade episódica, né? Ele teria vários ganchos. E nós temos duas coisas aí momentosas sobre as quais eu trouxe umas notas, mas não é disso que eu gostaria de falar. Eu vou explicar para vocês por quê. Esses dois ganchos são o seguinte. De um lado, o TSE tomou a iniciativa de regulamentar dentro das rotinas estabelecidas, não há nenhuma invasão, nenhuma medida além do possível, além da institucionalidade, mas o TSE, como faz regularmente, ao estabelecer as regras das eleições deste ano, estabeleceu proibições para o uso da inteligência artificial. Há detalhes aí. A única coisa que me interessa para falar sobre o tema do qual vocês me incumbem é lembrar que a democracia estável, baseada na lei, como só pode ser, vê a necessidade de regular essa tecnologia quando estamos tratando de política. Esse sentimento, esse sintoma, esse impulso ou essa necessidade, podemos olhá-la de ângulos diferentes, aparece em todos os países democráticos. Há uma conexão entre essas tecnologias, o avanço de uma extrema-direita antidemocrática e um enfraquecimento da ordem democrática. Como é exatamente essa conexão, ainda estamos longe de entender, mas há uma conexão. E é por essa razão que esforços de regulação vêm aparecendo de maneira mais acentuada na União Europeia, em países da União Europeia, mas também aqui no Brasil. Já era tarde, mas também aqui no Brasil. Outra observação preliminar. Podemos conversar sobre a medida justa, adequada, para que se estabeleçam regras para o uso das tecnologias no debate público. Podemos levantar observações de ordem processual ou podemos discutir o foro, a jurisdição devida. Tudo isso fará parte da vida democrática no próximo período. Se o ministro do Supremo foi além do que deveria ir, se cabe um inquérito nesses moldes, etc. Tudo isso está em discussão. Mas o que me interessa é a democracia está percebendo que tem alguma coisa estranha e que ela precisa regular. Segundo gancho que eu traria, tem tudo a ver com isso. Recentemente, Alexandre de Moraes, nosso ministro
no Supremo, no TSE, professor agora titular da São Francisco, acabou de passar no concurso, inclui o empresário Elon Musk no inquérito sobre as milícias digitais, etc. Outra vez, isso é passível de inúmeras considerações. Há argumentos bons contra esse ato, há argumentos bons a favor, mas, outra vez, não é disso que eu queria falar. Eu acho que vocês me escutam bem se eu deixar o microfone aqui na posição de garfo, né, descansando sobre o meu prato. O que eu, então, gostaria de explorar um pouco? E faço isso pensando nos debates de vocês. Eu gostaria de explorar um pouco o pano de fundo. Em que momento isso acontece? Em que momento da cultura política e da institucionalidade? Como e de que forma isso vem acontecendo? O que está no substrato desse enfrentamento entre ordem democrática e tecnologias? Eu entraria por aí. O Mário Ernesto me trouxe um livrinho que Existe democracia sem verdade factual? É uma pergunta. Esse é um livro que eu lancei em 2019, eu fiz 2 ou 3 livros depois disso, mas isso é uma questão. Recentemente, este ano, no final do ano passado, o Economist deu uma capa. Pode existir democracia sem base nos fatos? Era a pergunta que eles faziam. Eu estou pensando numa reedição desse livro, talvez eu até use isso. Essa questão cresceu, essa pergunta cresceu. E é por aí que eu queria começar essa conversa. Eu também queria deixar claro, eu sei que todo mundo fala isso, mas para mim é especialmente essencial. Eu vim falar com vocês, eu não vim falar para vocês. Eu também queria ouvir as ponderações, contrapontos, etc. Eu começaria dizendo que a gente vive um longo processo de erosão da verdade. E aí eu me beneficio um pouco do que Hannah Arendt chamou de verdade factual. Verdade factual. Há um texto de Hannah Arendt, de 1967, que foi publicado na New Yorker em primeira mão e logo depois vira livro. Esse texto se chama Verdade e Política. E ela enfrenta, na década de 60, a questão da verdade na política. É um texto belíssimo. A gente tem uma boa tradução portuguesa. Ela escreveu isso diretamente em inglês. É uma leitura muito agradável. Eu recomendo muito a leitura desse livro no momento que nós vivemos. Eu acredito, e já comentei isso com o professor Celso Laffer, em conversas e recentemente numa fala que nós fizemos juntos na Hebraica, no clube aqui perto, que Hannah Arendt escreve esse texto pelo impacto que ela teve com o retorno de um texto anterior, que também foi publicado na New Yorker, Eichmann em Jerusalém, sobre o julgamento do Eichmann. Nessa peça sobre o julgamento, ela formula aquele conceito que ficou muito conhecido como a banalidade do mal. Ela critica muitos aspectos do Estado de Israel,
Algumas dessas críticas têm enorme atualidade no dia de hoje. Hélio Schwartzman comentou isso numa coluna recente da Folha. Mas nesse texto do Eichmann, ela diz o seguinte: esse sujeito não era um monstro, como se diz, porque a monstruosidade do Holocausto é tamanha que é impossível para nós entendermos que pessoas comuns fizeram aquilo. Essa monstruosidade só pode ter sido perpetrada por monstros. E ela enxerga que havia monstruosidade, mas que aquele cara estava cumprindo ordens. Ele não estava num surto ou cumpria ordens. O mais chocante no episódio do Holocausto é que aquilo é organizado administrativamente, burocraticamente, racionalmente, com critérios de eficiência, coisas que nós conhecemos. Essa proposição foi muito mal recebida, como algumas críticas que ela fez ao Estado de Israel. Muito mal recebida. Ela perdeu amigos, ela perdeu convivência de gente muito querida. E ela, no entanto, recebe aquilo assim, mas eu só estava procurando a verdade. Eu não queria provocar ninguém, não fiz uma peça de proselitismo, eu estava procurando a verdade. Hannah Arendt é uma grande filósofa e é uma repórter. Eu me orgulho de dizer isso. Ela foi para Jerusalém acompanhar o julgamento como repórter, como correspondente de uma revista jornalística. E depois escreve o texto Verdade Política para a mesma revista. Como jornalista e também como filósofo. Ela fala, qual o papel da verdade? Por que temos tanta dificuldade de aceitar a verdade? Ela separa as coisas. Ela não está falando da verdade filosófica, não está falando da verdade metafísica, não está falando da verdade religiosa. São verdades diferentes, são vínculos, áreas cerebrais diferentes. A verdade factual, no final do livro ela diz assim, é o chão sobre o qual pisamos e o céu que se estende sobre nós. Isso é a verdade. Eu quase choro quando eu lembro dessa passagem. São as coisas externas que nós não podemos mudar, nós temos que aceitar como fatos. Isso tem tudo a ver com o momento que nós vivemos e eu gostaria muito de sensibilizar vocês nessa direção. Nós estamos no meio do que as pessoas chamam de guerras de narrativas. Ora, isso é uma construção ficcional. Um fato é simples como o seguinte: estamos aqui hoje, 3 minutos para as 13 horas, somos X pessoas, fulano de tal, fulano de tal. Isso não é questão de narrativa, isso é um fato. E muitas coisas são fatos. Hannah Arendt diz que a liberdade de opinião é uma farsa se ela mesma, a opinião, não estiver claramente fundamentada nos fatos. Ela afirma isso. Podemos divergir largamente nas opiniões, mas os fatos são comuns. Esse é o domínio do comum. Observação entre parênteses. A imprensa tem uma função primordial, que é mediar o domínio do comum. Ela nos traz coisas que nos são comuns. E isso está se perdendo numa sociedade que parece uma sociedade borbulhante, uma sociedade de bolhas, atravessada pelas redes antissociais, que não são sociais. Redes de muralhas e não redes de pessoas. Ora, se a gente perde a base dos fatos, tudo é permitido. Dostoiévski fala, em passagens diferentes, que em Crime e Castigo, se Deus não existe, tudo é permitido. Não haveria mais lastro comum para a ética, porque ninguém está me vendo no que eu faço escondido e eu posso fazer qualquer coisa.
coisa. Não terei que responder por isso, porque Deus não está aqui. Eu digo outra coisa. Se os fatos se tornam inacessíveis, tudo é permitido. E isso é muito pior. Se nós não temos mais mecanismos de encontrar os fatos e debater os fatos com tudo que há de precário nos nossos sistemas de registros dos fatos. Se nós não temos isso, tudo é permitido. Siga um pouco mais com Hannah Arendt. A política só pode ser entendida, nesses termos, como diálogo racional entre pessoas livres e iguais sobre problemas comuns. Tivemos um ótimo exemplo com a pandemia, em escala global. Foi preciso que fôssemos verificar os fatos para que deles extraíssemos, em debates racionais, informados pela ciência, muitas vezes, mas tratados no domínio da política, que nos desse uma saída. E foi assim que superamos uma crise muito difícil. Algo que nos desse uma saída. Pois bem, esse caminho, essa sensibilidade, essa capacidade de conhecer os fatos, entra em declínio. Hannah Arendt cria um modelo que também me parece muito pertinente, muito atual, que é o seguinte: o domínio da política é o domínio dos fatos e dos acontecimentos. Jacob. É o domínio dos fatos e dos acontecimentos. A política só pode ser o diálogo racional entre seres iguais e livres sobre os seus problemas, buscando soluções. Se os fatos vão se tornando afastados da nossa interlocução, da maneira como conversamos, da pressa com que conversamos, nós vamos perdendo o tecido da política. Essa expressão tecido da política, ou tecido do domínio político, é muito invocada nesse texto de Hannah Arendt. Esse tecido vai se desfazendo. Nós vamos deixando o domínio da política e vamos entrando num outro que eu chamo de fanatismo. Aí, parafraseando outra vez Dostoiévski, aí tudo é possível. Eu posso basear, eu posso tomar como alicerce da minha proposição um preconceito, abertamente defendido como preconceito. Eu posso entender que a formação da maioria diz tudo o que deve ser uma democracia, mesmo que a formação da maioria não tenha fundamento racional, não tenha fundamento nos fatos. Ora, noção elementar de democracia. Democracia é a expressão da vontade da maioria, respeitados os direitos da minoria e respeitadas as garantias individuais. Se eu me afasto da política e me aproximo do fanatismo, começa a valer linchamento. Os linchamentos nas redes antissociais precedem linchamentos verdadeiros, de carne e osso. Eu ingresso num território em que é preciso existir uma autoridade máxima, cuja palavra vai valer sobre qualquer dissidência, e que só pode ter vigência pelo incremento da violência. Vejam vocês, eu fiz uma curva um pouco longa, como eu estou descrevendo a nossa sociedade contemporânea, com base em Hannah Arendt, que não conheceu as tecnologias digitais.
Quando começou a ficar claro que existia pós-verdade, que existia fake news, alguns textos de Hannah Arendt começaram a voltar às estantes das livrarias e mesmo às vitrines, assim como textos de George Orwell e outros que imaginaram cenários distópicos. É fundamental, nesse momento, que a gente aprenda um pouco com essas ideias de fundo, essas ideias que estão por trás do que está acontecendo. Eu não estou preocupado com a eleição em São Paulo. Ou melhor dizendo, um pouco preocupado eu estou, mas eu estou preocupado com o fato de que em 2024, mais de 2 bilhões de eleitores, eu vi uma cifra de 2 bilhões e 600 milhões de eleitores no mundo vão tomar decisões. Em alguns lugares centrais dos Estados Unidos, por exemplo. Índia. E em todos esses lugares, nós vamos verificar um cenário parecido. Ameaça de desinformação. Eu queria falar um pouquinho sobre desinformação, mas a desinformação corrói os encadeamentos, as mediações entre fatos, diálogo racional e decisão democrática. O processo decisório da democracia se volta contra si mesmo. Isso não é uma particularidade brasileira. Eleições democráticas consagrando o poder de pessoas que abertamente passam a bombardear a democracia no momento seguinte. Eu estou dizendo bombardear os mecanismos da democracia, os fundamentos da democracia, os direitos da democracia. A liberdade gerando a antiliberdade. É uma espécie de enlouquecimento do organismo. A democracia padece de uma crise que tem indicadores que nos apontam que ela vive uma espécie de loucura. A democracia deliberando o seu próprio fim. Então, é nesse contexto que eu gostaria de sugerir que a gente pensasse sobre essas eleições e o quadro de desinformação. Umas poucas palavras sobre desinformação. A gente usa muito a expressão fake news. E eu não tenho nada contra essa expressão, esse conceito. Mas fake news é uma categoria mental insuficiente. As fake news são produzidas por organismos não jornalísticos e são disseminadas, sim, por pessoas através de ferramentas de circulação não mediadas pela imprensa. As fake news têm uma aparência de relato factual, de relato documental, de relato fidedigno. Ela consegue se apropriar do linguajar, dos códigos mais habituais do jornalismo, em imagem, em texto, em áudio, mas ela é uma fraude de forma e de conteúdo. Fraude de forma, ela é uma falsificação de forma, e depois ela é uma falsificação de conteúdo. Ela é uma fraude de forma porque ela tem a forma de algo que ela não é, um relato jornalístico, sem nada do método jornalístico, sem nada da transparência típica do jornalismo. E ela promove uma falsificação de conteúdo à medida que leva o que desinforma para frente. Mas eu digo que é uma categoria insuficiente. Alguns estudiosos, como Claire Wardle, uma jornalista e pesquisadora, passaram a preferir o conceito de desinformação. E eles têm lá
toda uma arquitetura desse conceito, que agora não nos interessa. O que nos interessa é entender que a desinformação é um ambiente, ela não é uma mensagem, ela não é um conjunto de mensagens, ela não é um aglomerado de campanhas desinformativas, ela é um ambiente que quase não tem autoria. Um ambiente no qual é difícil acessar o fato. E é difícil debater o fato. Existe a situação do sujeito que vai ao médico, um grande médico, pesquisador de ponta da Universidade de São Paulo, e diz que está tomando uma substância para evitar Covid há poucos anos. E o médico diz assim: olha, essa substância que você está tomando, na sua idade, precisa ser vista com mais cuidado, porque ela pode ter um efeito no fígado, se tomada em excesso, e não há nenhum estudo até agora que prove qualquer inibição do desenvolvimento da Covid por essa substância. E o paciente olha para o médico e diz: ah, doutor, isso é a sua opinião. E é um paciente, num médico cuja consulta é muito cara, um paciente ilustrado, bem informado, que não sabe mais, ele não sabe mais, talvez já tenha sabido, fazer distinção entre juízo de fato e juízo de valor. Isso é um desastre na democracia. A democracia não funciona se nós não fizermos essa distinção. Eu ouvi agora de você falando, para nós é muito importante dialogar com visões opostas, com visões antagônicas. Nós não somos inimigos, porque, ou seja, eu consigo diferenciar o que é uma interpretação, o que é uma opinião e o que é uma base factual, a partir da qual eu vou formando essa opinião. Se existe uma falha na minha base factual, eu aceito rever minha opinião. Mas todos vocês têm experiências exaustivas e redundantes em que fica explícito que não há mudança de opinião, porque a nossa máquina social cognitiva não consegue mais distinguir opinião de fato, ou juízo de fato e juízo de valor, que são operações distintas, e que estão na premissa desse trabalho de Hannah Arendt que eu comentei com vocês. Estão na premissa. Isso vai minando e vai impossibilitando o funcionamento da democracia. Nós podemos ter processos decisórios na democracia que deliberem o oposto da democracia. E estamos vendo John Locke, um liberal inglês famoso, que escreveu sobre a intolerância, tem numa passagem a seguinte proposição: nós temos que ser intolerantes. Não, nós temos que ser tolerantes, menos com os intolerantes e menos com os ateus. Muito interessante. Não há como haver tolerância com os intolerantes. E por que ele fala dos ateus? Porque naquele tempo era óbvio que uma pessoa sem fé é uma pessoa sem princípio moral. Nós estávamos ainda sem clareza sobre isso. Então, é nesse sentido que ele fala. Não há como você ser tolerante e confiar poderes e tal com pessoas que são calhordas ao longo das 24 horas do dia em todos os domínios da existência, é óbvio. Karl Popper também fala uma coisa parecida sobre a tolerância. Como nós podemos fazer? Como a democracia pode lidar com essas vagas poderosas, muito densas, que pretendem justamente acabar com a democracia e instaurar uma ordem na base do fanatismo? Esse é o nosso dilema, esse é o nosso problema. Eu volto aos fatos que eu comentei aqui no início, os nossos ganchos, deixo essa reflexão a partir daqui
com vocês, mas queria dar 2 exemplos, antes de dar por encerrado essa minha fala inicial. Na Alemanha, não se pode fazer propaganda do partido nazista. Isso é parte do ordenamento jurídico, mas isso é parte da cultura política, porque o consenso que permitiu a reconstrução da democracia na Alemanha é o consenso contra o Holocausto, contra o nazismo e contra a violência produzida por essas correntes, Então, não tem sentido que o nazismo ganhe uma eleição na Alemanha. E nós temos ameaças desse tipo hoje. Mas ali não se aceita propaganda. No Brasil, uma hipótese que nunca surge é o segundo exemplo. Eu poderia imaginar, por exercício, um partido escravocrata no Brasil. Não estou falando de nazismo. O nazismo deixa as pessoas confusas. Ah, mas eu não tenho liberdade de defender o nazismo? Não. Você tem liberdade de escrever, de conversar, de publicar artigos defendendo que o nazismo, mas você não pode fazer publicidade do nazismo, você não pode criar um partido nazista. Mas isso confunde as pessoas. Alguns de boa fé acham que isso é cerceamento da liberdade. Então eu vou falar de um partido escravocrata. Eu vou alugar uma sede ali na Teodoro Sampaio, vai estar escrito Partido Escravocrata do Brasil. Nós achamos que a melhor solução para o Brasil é o regime de trabalho escravo. O que pode acontecer? Isso é aceitável? Se eu digo que isso não é aceitável, eu estou cerceando a liberdade de uma pessoa? Eu posso ter liberdade de dizer, eu vou acabar com a liberdade de todos vocês? Acabar com a dignidade de todos vocês? É claro que eu não estou defendendo aqui absolutamente nenhuma forma de censura. Absolutamente. Minha vida toda é contra a censura. E eu tenho diálogos difíceis sobre essa matéria. Eu defendo a plenitude da liberdade de expressão. Mas eu estou querendo retratar com vocês o tipo de dilema que hoje aparece para nós. Essas vagas de irracionalidade, de fanatismo, de ódio, de intolerância e de repulsa à ordem democrática, porque é uma repulsa a uma elite política que não entregou as promessas da democracia, ela terá que ser tratada, terá que ser interpretada e terá que ser superada. Essa vaga acaba com a ciência, acaba com a justiça, porque não admite a perícia, a verificação dos fatos na justiça, acaba com a imprensa, acaba com a universidade, acaba com a arte, e nós estamos vendo isso em vários lugares. Então, esse é o contexto da desinformação e das eleições que eu queria trazer para vocês. Agradeço muito, 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 uma vez mais, a honra desse convite, espero contribuir e agradeço muito a atenção de cada uma e cada um aqui. Muito obrigado. Eu acho que o grupo pequeno permite, Eugênio, que você coma um pouco, não é? Se você quiser, eu acho que dá tempo, não é? E a gente vai poder organizar as coisas de uma forma exata. Você tem o palestrante tem esse privilégio já de escolher a hora e tudo mais. E eu vou convidar as pessoas a falarem, o grupo é pequeno, né? Não vale pergunta muito comprida, mas perguntas que possam remeter e que remetam, claro, a essa brilhante exposição do Eugênio Butti, e que a gente consiga, enfim, avançar e consolidar conceitos muito do que você falou, né? Então, a minha sugestão, Butti, se você topar, entre uma
garfada e outra é que a gente junte, eu te passo um bloquinho e uma caneta que vão ajudar, 2 ou 3 falas, como por exemplo a minha que vai ser remetendo a sua fala ao cenário específico que a gente tem no Brasil, né, em São Paulo, as eleições municipais. Nós ouvimos aqui na semana passada, né, Luiz, que o orçamento de São Paulo é maior que o orçamento isso, é o 3º orçamento. Então, nós não estamos falando de uma eleição trivial, nós estamos falando de uma eleição extremamente importante, né, que é a eleição para a Prefeitura de São Paulo, onde 3 candidatos claramente se distinguem, não é, em termos de pesquisas eleitorais, mas onde a probabilidade, né, de gabinetes do ódio e de outras, enfim, organismos que prezam muito pouco a verdade, né, ou prezam ainda menos, ou, enfim, possam trabalhar e possam distorcer brutalmente esse resultado. E como é que a gente consegue contrapor, consegue, pelo menos de alguma forma, resgatar valores e conceitos, você falou muito de verdade, Hannah Arendt e tudo mais, que tornem essa eleição, que façam que essa eleição tenha um caminho mais próximo de um processo de fato democrático e não um processo completamente distorcido. Então fica essa primeira cumpridão, uma pergunta de propósito, cumpridão, dizer podendo, e convido mais 2 pessoas a colocarem. Mário, quer fazer um comentário? O Mário estava soprando, inclusive, frases de Dostoiévski aqui para o nosso palestrante, soprando que não precisava, né, Butch? Mas ele sabia as frases de cor. Mário. Bom, brilhante como sempre sua palestra, Eugênio, parabéns. O que eu queria colocar é que hoje nós temos uma dificuldade muito grande de voltar ao domínio dos fatos. Por quê? Porque os fatos eram registrados pela imprensa no passado, mas hoje a imprensa é muito pouco significativa. Nós tivemos, nesta campanha eleitoral que eu estou acompanhando, nós já tivemos 4 milhões de interações na rede social, do Boulos, da Tabata e do Vicente Nunes. 4 milhões de interações é um número muito significativo quando a gente sabe que os jornais que trazem a verdade factual, ou pelo menos se presume que tragam a verdade factual, eles, 4 milhões de exemplares é um número que nem durante o ano acontece, né? Então a gente tem aí onde buscar a verdade, onde buscar os fatos, né? Porque eu tive um episódio parecido com o que você mencionou, a sua opinião em relação também ao caso da Covid, né? O meu médico tomou aqueles remédios não recomendados e falou: eu não peguei Covid, eu tomei, não me lembro mais nem o nome desses hidroxicloroquina e mais o outro vermífugo lá, e não peguei a Covid. Então funciona. Olha, eu também não peguei a Covid e não tomei nada disso, né? Então, mas passa a ser uma questão de opinião. Como os jornais hoje têm muito pouca repercussão pela quantidade de exemplares que são vendidos, eu não sei como é que as pessoas vão chegar à verdade factual, como você fala, né? Como é que a gente chega nos fatos? Essa é uma grande questão que se coloca para a sociedade em geral. Lembrando também que Alvin Toffler já falava no passado, para nós que somos mais velhos e líamos Alvin Toffler, que a complexidade do mundo ia ser cada vez maior e cada vez menos pessoas iam entender como é que as coisas eram organizadas, como é que as coisas aconteciam. Então as pessoas tendiam a tomar posições extremas, porque na ignorância ou na incapacidade de analisar, você acaba optando por
um ponto ou outro. Então, a minha pergunta é: quando é que a gente vai buscar a verdade factual? Primeiro, prazer estar aqui e agradecer a fala do Eugênio, meu mestre, e eu tenho orgulho de tê-lo também no Conselho do Palavra Aberta. Você excluiu isso, viu? Isso, da mini bio dele. Tudo bem, ok, são os assessores. Mas, pegando um pouco o gancho, já que a gente falou da questão jornalística, do onde buscar a verdade dos fatos, eu converso muito com o Eugênio da minha pergunta de mestrado, que um dia, se der, eu vou fazer, que é como combater a desinformação quando a verdade não importa. Porque o que a gente está vivendo hoje é um pouco isso, né? Como que a gente discute se o que vale é a minha opinião, baseado naquela narrativa que eu construí ou que eu entendo ser verídica, e nesse crise de autoridade que a gente tem, onde buscar a verdade. Eu gostei muito da fala do Mário, acho que esse é o ponto. E queria já de antemão pedir desculpas que eu vou ter que me ausentar daqui a pouquinho para um outro compromisso, mas agradecer novamente, Fábio, obrigada pelo convite e contem sempre comigo e com o Palavra Aberta. Obrigada. Eu vou começar pela minha presidente, a Patrícia. Na verdade, eu estou no Conselho do Palavra Aberta, eu sou fundador, né? Desde o começo. É uma experiência maravilhosa e o trabalho de educação midiática que o Instituto desenvolve é pioneiro e talvez seja o mais influente hoje no Brasil, de maior alcance. É uma das formas, Patrícia, eu começo por aí, que a gente tem de preservar a verdade. Mas eu gosto muito da sua fala, dizendo a verdade não importa. Nós temos que ter coragem para nomear as coisas, e isso é uma forma de nomeá-las. Nós estamos vendo em todos os lugares relações nas quais a verdade não importa. Entre as indistinções características da nossa era, e sempre eu estou pensando a cultura, é a indistinção hoje muito nítida entre política e entretenimento. Esses shows de televisão, reality shows, eles são uma espécie de laboratório das tensões que serão resolvidas na política, e a política se desenvolve muitas vezes como um reality show. É incrível como já se dá de barato que não haverá um esforço para contar a verdade. A propaganda precisa ser eficiente. Então, eu não vejo muito, no curto prazo, como a gente vai escapar disso. Tem algumas coisas da história que deveriam ser vistas. Eu não vou dizer aqui que nós estejamos convivendo com nazismo e fascismo. Nazismo e fascismo são formas históricas e que não se repetem agora, elas têm uma outra configuração e tudo. Mas no Mein Kampf, do Hitler, que é um livro de 1925, ele usa a palavra propaganda umas 200 vezes. E toda a estratégia nazista, ela toma a propaganda como fonte da verdade, com a afirmação de que as massas acreditam na propaganda. E o que importa é o que vai prevalecer como, entre aspas, versão ou narrativa. O descompromisso com a verdade dos fatos, no Mein Kampf, é total. Ali está escrito, embora isso não esteja escrito, que a verdade não importa. E, em boa medida,
as campanhas eleitorais vão se resolvendo com essa base. É uma coisa muito difícil. Que saídas aí? Nisso eu me aproximo um pouco de responder o Mário Ernesto, figura que eu tanto admiro há tanto tempo. Onde buscar a verdade? A Hannah Arendt faz essa pergunta no Verdade Política. Ela se faz essa pergunta. Ela diz: o domínio político é o domínio dos fatos e dos acontecimentos, mas a verificação dos fatos e dos acontecimentos não pode ser confiada aos políticos. Há uma separação de método. É muito evidente que nós estaremos no fim do mundo, como quando quem exerce o poder é também quem informa a sociedade. Aí é o fim do mundo. Isso é um pouco Rússia hoje. Todo o sistema midiático controlado. É um pouco. Mas ainda não é o fim do mundo. É claro que a verificação dos fatos não pode se confundir com domínio político e não pode se confundir com o exercício do poder. E Hannah Arendt responde assim: quem é que verifica os fatos? Ela coloca uma pequena lista. Uma das pessoas que está na lista é o jornalista. A outra pessoa que está na lista é o historiador. Outra pessoa que está na lista é o perito da justiça. Porque vejam que a justiça só funciona quando a lei é posta vis-à-vis com os fatos. Qualquer peça jurídica vai ter do direito e dos fatos. A aplicação da lei depende da verificação dos fatos. O perito na justiça é um verificador dos fatos, segundo Hannah Arendt. Mas há outros, o cientista. Nas pesquisas empíricas, ele vai tratar com isso. De tal maneira que, na cabeça dela, esses sistemas de verificação da verdade informam a política. E a política se faz a partir disso. Mas a política não pode ser ela, a autoridade, que vai dizer o que é fato e o que não é fato. Ou nós vamos ter uma política viciada. Volto à pergunta, então. Onde buscar os fatos? A circulação dos jornais declina. A circulação do New York Times passou a barreira dos 10 milhões de exemplares, mas digitais, na sua grande maioria. Mas é uma saída. Tem ali um caminho. Muitos outros não vão bem. Países como a Alemanha têm um sistema de comunicação pública bem estabelecido. É um outro caminho. Eu insisto muito nisso. Organizações como a ZDF, como a ARD, a gente conhece mais a Deutsche Welle, que é uma espécie de face exterior, mas são instituições muito sólidas que apresentam os telejornais de maior audiência e são públicas, não são negócios comerciais. Isso é algo para observarmos. E são independentes. Então, a verificação dos fatos na Alemanha, no Reino Unido, de alguma maneira, tem mais chances do que no Brasil. A chance no Brasil de uma mentira prosperar por muito tempo é muito alta. O debate público vem ganhando musculatura aqui, e isso é bom, isso nos protege. Mas, de resto, é uma fragilidade que nós temos aqui. Então, o New York Times consegue aumentar a sua circulação, há uma teia de instituições jornalísticas que protegem a opinião pública. As instituições propriamente ditas públicas, como o BBC, como nós temos na França, como temos na Alemanha, temos na Suíça, na Itália, sob ameaça crescente, também protegem a opinião pública contra a mentira, mas é uma resposta difícil e não há notícias alvissareiras no curto prazo.
E o Fábio pergunta eu acho que um pouco respondi sua pergunta com as outras, mas você fala como resguardar a verdade. Eu gostei dessa. Resguardar a verdade. A gente volta para os mesmos mecanismos. É uma tristeza falar assim, a verdade dos fatos entrou em baixa, a verdade factual entrou em baixa. Ela precisa ser protegida. Mas se ela for protegida apenas pela lei, apenas pela autoridade do Estado, nós corremos o risco de ter o outro lado. O governo como guardião da verdade. Isso é a pior forma de mentira. Então, eu não sei se eu respondi, mas... Você consegue comer mais um pouquinho? Jacob, gostaria de fazer uma pergunta? Eu vou remeter a tua brilhante entrevista no Roda Viva, que eu acabei até te mandando uma mensagem, porque 2 pontos me geraram uma enorme gratificação e um aumento, se ainda isso é possível, da admiração que eu tenho por você. Quando você disse que, agora fazendo referência a um dos polos, né, um dos principais polos hoje de geração de desinformação no Brasil, né, que é a extrema-direita, e estendendo, né, a extrema-direita, essa asa da extrema-direita para o conservadorismo da sociedade brasileira de uma maneira em geral, de que já está provado que a única forma de não lidar com isso é combatendo, e que, na verdade, a gente deveria tentar acolhê-los. Eu acho isso absolutamente disruptivo, estratégico, e eu queria que você aproveitasse esse encontro para aprofundar mais essa percepção, essa sacada, e como é que você acha que isso pode ser praticado por quem não tem interesse, né, nesse enorme campo, na semeadura desse enorme campo de desinformação no Brasil. Obrigado. É sempre um privilégio ouvir o Eugênio Butti. É extraordinária a sua capacidade de síntese, de análise abrangente de maneira fácil, de análise profunda, sem que seja pernóstica. É extraordinário. Extraordinário. A minha pergunta, Eugênio, eu quero trazer dois atributos que vêm ocorrendo no processo de desinformação nos últimos 10 ou 20 anos em função das redes sociais. Até 20 anos atrás, ou algo em torno disso, havia um espaço de tempo entre a emissão da mensagem e a constatação de se era verdade, se não era, a possibilidade de verificação. Havia algum tempo para que isso ocorresse. Hoje, a velocidade é muito maior em termos de divulgação e disseminação da inverdade ou da desinformação, e o tempo que seria necessário para fazer o devido processo de investigação e o devido processo judicial para se poder chegar à conclusão de que uma tal desinformação é uma desinformação e impedir que ela continuasse sendo divulgada, disseminada, leva a que as consequências da desinformação não vão ser evitadas. Nós vamos continuar com consequências da investigação, da desinformação. Então, a minha pergunta para você é a seguinte, Eugênio. A impressão que eu fiquei nas eleições passadas foi de que, se não fosse uma ação do Supremo Tribunal Federal, especificamente do Alexandre de Moraes, no sentido de identificada uma desinformação, e talvez por um processo não tão profundo quanto seria desejado, ele simplesmente puxava para si a decisão de
desinformou 1, 2, 3 vezes, aquele indivíduo, aquela entidade vai deixar de ter a capacidade de disseminar. Claro que o processo de investigação e o devido processo jurídico não foram seguidos. É bastante claro isso. Por outro lado, se eles fossem seguidos, eles seriam inócuos. E aí fica uma contradição entre aquilo que a gente gostaria de ver no processo de correção da desinformação e o que a realidade, de fato, consegue fazer. Então, o que eu gostaria de ouvir de você é, primeiro, quais são os riscos da gente seguir em processos investigativos e judiciais que não sejam exatamente a letra da lei? Qual é o risco e se deve ou não deve, na sua opinião? Eu, pessoalmente, sou tolerante com isso. Mas não sei julgar muito bem, por incompetência minha, se essa minha tolerância é muito grave, como trazendo um possível resultado. Então, eu gostaria que o mestre pudesse me dizer se até onde eu devo levar a minha intolerância nessa história da desinformação. Fábio, obrigada pelo convite. E eu fiquei extremamente feliz de encontrar pessoas que se reúnem num dia da semana para pensar o Brasil, para pensar a vida e as coisas e os caminhos que devem ser seguidos. E, Eugênio, assim, eu fiquei muito feliz de repente, você trazer a Hannah Arendt para a mesa, porque eu tive o prazer de ter aulas com o Celso Laffer, e ele é o tradutor da Hannah Arendt no Brasil, as teses dele sobre a Hannah Arendt, e ela é uma pensadora maravilhosa e apaixonante. Eu me apaixonei por Hannah Arendt e recomendo a leitura de qualquer texto dela, é muito válido. E, enfim, e também gostei que você trouxe Dostoiévski, porque hoje em dia todo mundo fala os autores contemporâneos, e a gente esquece do alicerce para esses autores contemporâneos. E eu acho importantíssimo trazer esses outros autores. Mas, enfim, Eugênio, Hannah Arendt hoje sentada aqui nessa mesa, como ela pensaria esse tecido político do Brasil? A gente sabe que ela já morreu há 50 anos, mais ou menos, enfim. Como é que ela estaria pensando nesse tecido político do Brasil? Qual seria o olhar dela sobre o que está acontecendo aqui no Brasil? Né? Porque, de repente, ela pensou muito a Europa, o nazismo, os Estados Unidos, enfim. Mas aqui, nesse nosso Brasil, qual seria essa visão dela? Né? E o que ela aconselharia em termos filosóficos para nós? É isso. E um prazer te ouvir, é gratificante a tua clareza e o teu foco apaixonante. Obrigada. Bom, gente, eu estou encantado com as perguntas. São pessoas de quem eu gosto. Isso também muda tudo, adorando o resultado dessa conversa. Como necessário, eu vou tentar fazer respostas curtas, mas eu temo não ter respostas para os comentários, porque o Yakov traz uma palavra que para mim é muito cara, é como acolher. A sua fala me sugere isso, né? Como acolher as pessoas. Eu não sei se eu consigo ir além daquilo que eu toquei no programa, mas a questão aqui vai por uma outra região. Nós temos pessoas, todos nós aqui, nós temos pessoas que nós amamos e que nós perdemos para a desinformação. A desinformação é uma indústria. Ela não é apenas uma teia de boatos, é algo que envolve um maquinário complexo, altamente elaborado, não é um dado da natureza. A desinformação
É um produto superindustrial. Eu tenho um livro chamado A Superindústria do Imaginário. O imaginário é superindustrialmente confeccionado. É uma indústria sobre a indústria. E há uma fabricação de fanatismos. Existem peças de ficção científica, ou do terror, ou de contos e ficções da ordem do fantástico, que mostram, inclusive recentes, mostram as pessoas tocadas pela indústria do fanatismo. Essa figura dos mortos-vivos, de alguns filmes de terror, elas trazem um pouco isso. É até um assunto sobre o qual eu gostaria de me deter, do ponto de vista da estética. Porque são corpos que andam, praticam ações, são massas sociais impenetráveis no seu psiquismo, que é tão empobrecidas que são impenetráveis e não conseguem distinguir entre a vida e a morte. Eu tenho profundo respeito por todos os seres humanos, e eu vou fazer aqui um paralelo, que é um paralelo temerário, mas eu creio que estamos num plano de diálogo em que esse risco é possível. A maneira como são despejados na cidade e confinados em áreas da cidade os consumidores de crack me sugere que a sociedade e o poder enxergam aquelas pessoas que não são isso como mortos-vivos da ficção, que ficarão escorrendo por guetos e perdem seus direitos. Há uma moralização no modo como eles são tratados e tudo isso. Como é que, então, nós podemos acolher algo que o fanatismo levou tão longe? É muito difícil isso. Eu imagino que, por meio do restabelecimento de instituições encarregadas do conhecimento, da verdade, projetos de longo prazo, nós poderíamos diminuir um pouco essa tensão. Mas como num filme de terror, nós poderemos ser, como civilização, corroídos por esse fanatismo, para ganhos incomensuráveis dos autocratas. É um cenário difícil. Mas, veja só, se nós não formos uma sociedade capaz de acolher, os autocratas ganham terreno. E nós temos países que foram nessa direção, que estão indo nessa direção, perigosamente nessa direção. Rússia é um exemplo que eu já dei, eu fico nele. Eu não quero ir para outros, mas há outros. E há lideranças políticas que investem nesse caminho, investem financeiramente nesse caminho e querem lucrar com ele. E tem sinais de que poderão lucrar com ele. É muito difícil. Mas se nós tratarmos os que foram capturados pela desinformação como inimigos, nós apenas aceleramos o processo. Alimenta o processo. Tornaremos mais rápido o processo de desintegração social e a construção da autocracia nas suas piores formas. Então, eu sei que eu não te respondi satisfatoriamente, mas é o que eu consigo elaborar aí.
É. Yakov, eu vou usar, falar aqui, porque está sendo gravado, o que você falou, só para efeito de registro, e me corrija se eu estiver errado, mas você questiona e cita como exemplo a questão dos estudos que estão sendo feitos com grupos evangélicos, né, da capacidade exatamente de acolhê-los, de entendê-los melhor. Exato. Que o núcleo duro do radicalismo é muito menor que o resto das pessoas. Perfeito. Na próxima você pede o microfone que a gente passa. Eu gosto aí dos estudos do Julian Spire, são alguns, ele vem acompanhando isso com muita atenção e me mostra muito que esse universo Juliano Spire, esse universo é um livro extraordinário. Ele mostra que os evangélicos são muitos países e igrejas diferentes, com muitas mentalidades, muitos graus e eu sei que nisso você concorda integralmente comigo. Eu conheço católicos tão desorientados quanto os piores estereótipos que se faz de evangélicos. E sim, como é que existe uma confluência entre militarização e discurso religioso? E no Brasil, um agravante é a mistura disso com a estrutura da radiodifusão no Brasil. Porque nós temos grupos religiosos dirigindo o serviço de radiodifusão, o que é uma deformação. Isso não poderia acontecer. Na democracia, a esfera religiosa, a esfera partidária, político-partidária, e a esfera da radiodifusão precisam estar independentes uma da outra. Se as três se confundem, nós temos uma deformação que, sim, contribui para minar os fundamentos do debate público. E isso tem acontecido no Brasil. Acolher é uma palavra-chave, Yakov. E eu concordo com tudo que você está trazendo e não vejo como eu poderia aprofundar ou problematizar ou responder mais do que eu já fiz. Mas o tema é esse, sabe? Isso. Eu converso com as pessoas, mas vou te falar. Eu converso, mas não converto. Eu nunca tive sucesso nesse tipo de... Nunca tive. Acho uma situação gravíssima e que não foi bem percebida. Porque há muita coisa aí no fundo, um ressentimento contra a democracia, um ressentimento insanável. A democracia foi muito irresponsável. Os responsáveis pela democracia não tiveram noção da responsabilidade que eles tinham. A democracia não pode ser vista como um regime em que os deputados têm licença total para se ofenderem reciprocamente sem que nenhum deles perca o emprego. Democracia precisa ser mais do que isso, precisa ter uma tradução material. Esse ressentimento alimenta
isso, esse empuxo antidemocrático, obscurantista, que nós estamos vendo no mundo todo. Eu comungo, como sempre, vibro muito na sua sintonia, muito. Minha admiração por você também é imensa, você sabe disso. Pois é, isso, Hélio, é o que a gente sempre diz. Mas o acolher aqui, ele não depende da aceitação, depende mais da nossa atitude. Nós estamos na TV Cultura agora com uma questão que vai se abrir uma CPI contra a TV Cultura. Evidentemente, isso é um instrumento político de intimidação e de chantagem contra a TV Cultura. E ontem, no Conselho, eu insisti muito nesse ponto, não vamos responder no mesmo nível. Não vamos responder no mesmo nível. Vamos esperar e ver como a gente se articula e como é a melhor defesa nesse caso, porque muita gente vê essa investida como um justiçamento, sabe, contra privilegiados, Então, é algo assim. A nossa postura de acolher deve ser uma questão de método, não de hostilizar. Mas isso é muito difícil fazer. Mas é um tema para a gente pensar. Eu queria tocar numa coisa que você disse sobre a escalada da desinformação. Percival. Uma intervenção que eu acho que é clara. Vamos dizer, o motorista, ele faz uma semana que trabalha, ele ficava operando a mulher dele, fiz 3 operações, uma ADC, e então, graças ao SUS, graças ao PET, aparece. Hoje ele chegou e falou, graças a Deus, doutor, ela acordou ontem e estava eu, estava a filha dela e estava o pastor. Então, ela imediatamente agradeceu o pastor, né, por já visto. Mas eu SUS nos médicos, eu esqueci completamente. A cabeça dele, dela, foi o pastor. Então, é um problema que precisa resolver. A gente conversa com ele, mas ele precisa de Deus. É uma pessoa muito simples. É um exemplo de que na grande segura, duas vezes a luta, e valeu o pastor, estava na hora que acordou. Não sei se ele falou. Pois é, mas veja só, essa pequena cena do nosso cotidiano aí ilustra muito o que nós estamos enfrentando. São vagas poderosas da desinformação. A desinformação é apaixonante. Como ambiente, ela é arrebatadora. Ela leva uma experiência que é uma espécie de farsa da transcendência religiosa, porque, de repente, tudo se ilumina, porque tudo fica escuro, então tudo fica igual. Nós vamos ter ainda muito trabalho com isso. Em muitos países, isso está ganhando. Sim. Isso é a morte de Deus, sem dúvida. Mas aí, indo para o Hélio, sobre a escalada da desinformação, existe uma tendência a se maldizer as tecnologias. Eu estou longe disso, e pelo contrário. O problema não está nas tecnologias, mas hoje o grande salto da inverdade, da irracionalidade, da desinformação, esse ambiente no qual é impossível ou não vale a pena você buscar o fato, isso tem um impulso tecnológico. Mas a questão está na relação social que amarra a tecnologia, não na tecnologia isoladamente, indistintamente, independente de onde ela esteja. Nesse ponto eu gosto de voltar a uma coisa que é Sócrates,
no Fedro, do Platão, vocês conhecem, quando ele comenta a escrita que seria uma divindade grega, é um presente de uma divindade grega para a humanidade. É uma passagem bonita, mas ele levanta um senão contra a escrita, contra a linguagem escrita. As pessoas dizem que Sócrates era contra escrever. Não acho isso, não é a minha leitura, pelo menos. Mas ele levanta um senão com duas objeções. A primeira é: a escrita vai fazer os homens desvalorizarem a memória e sobrevalorizarem a recordação. A memória é a razão, a recordação é afetiva, é emocional. Porque, vamos lembrar que Heródoto escreve o que escreveu guardando as coisas de memória. Ele não levava um gravador, um bloco de anotações, guardando as coisas de memória. E Sócrates fala sobre isso, não sobre Heródoto, mas fala que a escrita desestimularia a memória e forçaria o desenvolvimento desmedido da recordação, uma coisa afetiva. E depois ele fala, a escrita vai fazer com que as ideias de um homem possam ser lidas por outros, sem que esse homem esteja lá para defendê-las ou para conversar, porque Sócrates é do diálogo, sempre, né? Veja só, eu transporto isso que ele fala sobre a escrita para o que falamos agora sobre a técnica. A técnica é um problema gravíssimo. Heidegger, que é um filósofo difícil e um filósofo hoje controverso, porque ficaram demonstradas muito claramente as ligações dele com o nazismo. Inclusive defesas que ele escreveu. Mas ele enxerga que a técnica adquire vida própria e vira um sujeito, mais ou menos como Marx viu que o capital adquire vida própria e vira um sujeito, nos termos de sujeito automático, que vai a despeito da vontade dos sujeitos humanos. A tecnologia é a técnica num outro patamar. A inteligência artificial é a máquina que se torna sujeito de linguagem. Imagina o que isso representa na filosofia. É sujeito de linguagem. As pessoas se defendem falando assim, não, mas a máquina, ela não fala, ela simula que fala. A inteligência artificial não pensa, ela simula que pensa. Aí eu olho para os meus amigos, inclusive bolsonaristas, eu falo, ele também simula que pensa. Ele também simula que... Não há nada mais humano, nesse sentido, do que a inteligência artificial. E veja com que nós estamos lidando. O Supremo Tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral agora, que eu lembrei aqui no início da minha fala, ele limita o uso da inteligência artificial na propaganda política, em vários quesitos, não só apenas. Esse bicho, ele substitui, sim, funções humanas. E esse bicho, que substitui, sim, funções humanas, está na raiz da propagação da desinformação, do ambiente da desinformação. A desinformação, quando eu descrevo como um ambiente, ela é um ambiente desumano, em todo o alcance da palavra. Ele não é humano, embora os humanos sejam os seus conduítes. Os propagadores, os seus instrumentos, são seres humanos. Mas o ambiente é desumano. A desinformação, eu posso dizer, é uma forma suprema da alienação do sujeito de si. É a fissura completa entre o sujeito e o seu ser. Tem uma forma, pela cultura psicanalítica, que se pode explicar isso, que é
a divisão do sujeito se consuma e o sujeito fica sendo dois. Ele não é um sujeito dividido. Uma outra seria pela filosofia problemática do Althusser, que fala que a ideologia é uma relação imaginária do sujeito com as suas condições reais de existência. É mais ou menos isso que ele fala. O imaginário entra aí. É a ideologia que liga o sujeito com o que é sua vida real. Essa ligação se perde. A ideologia não é mais sua. Você não tece mais a ideologia, não toca mais a ideologia, o que já é ruim. Mas você vira um mero objeto de uma ideologia que trafega sem você. Então, é algo muito, muito, muito difícil. A ideia, a utopia de civilização chega num limite muito perigoso. As pessoas dizem sempre assim, você está exagerando. Quando eu perguntei, existe democracia sem verdade? Eu falei, é um exagero. Não é um exagero. Estão pipocando várias evidências de que há um desfazimento do sujeito. E por isso que o sujeito fica impenetrável ao argumento da razão. Eu não sei como enfrentar, mas eu me perdi um pouco aqui, eu falei muito, eu vou para a Regina, que é minha colega, que é a pergunta até poética, né? O que Hannah Arendt pensaria do Brasil de hoje? Primeiro, eu não sou o Celso Laffer. O Celso Laffer psicografa a Hannah Arendt. Mas eu não sou. Mas tem o texto dela, Verdade Política, é muito atual. E ali tem muitas luzes para que a gente interprete isso hoje. Eu poderia pegar uma ou outra viela, mas eu acho que eu fico com a questão mesma da verdade de fato, a verdade factual. Se nós rompemos com isso, se nós abandonamos isso, nós teremos abandonado o exercício da política. Ela não diz isso que eu vou dizer agora, mas eu disse antes, a política será substituída pelo fanatismo. E esse é um mundo totalmente diferente. Que aí sim, mas eu acho que essa substância faz bem para quem quer se proteger da Covid. É a minha opinião. A do meu médico é outra, a da ciência é outra, mas é a minha opinião. Então, as duas coisas se equivalem, elas estão no mesmo nível. Eu acho que, sem dúvida, isso chocaria muito Hannah Arendt. Hannah Arendt soube ser minoria, soube ser execrada por aqueles que ela tinha como amigos. É muito difícil a experiência de você estar num grupo político, ou às vezes numa coisa maior que um grupo político, e ousar dissentir. É muito difícil. E ela foi uma das pessoas que mais sofreu com isso que eu conheço. Acho que ela se espantaria com isso, com a incapacidade social de tocarmos o factual. É realmente uma delícia, é brilhante. Nosso palestrante, mas a gente está com alguns fatores de ordem, né, de organização, inclusive de respeito ao horário que já passou um bocado. Temos mais 4 inscritos, que eu vou pedir que façam suas 5 inscritos, Ricardo Amoroso. Então, vou pedir que sejam relativamente concisos. Se alguém conseguir uma comida um pouquinho mais quente para o nosso palestrante, mas a polenta fria, você prefere? Tá bom. O sangue italiano falou mais alto. E a gente, então, começa com o Luiz, e depois passa para o Percival. A ordem é Luiz, Percival, Ina e Ricardo. Uma coisa que sempre me vem é que, assim, o que puxa, qual é o vetor histórico que puxa a humanidade, que puxa as mudanças, né? Então,
a busca por riqueza, a busca por poder. E eu gostei muito achei muito divertido, mas muito profunda o paralelo que você fez hoje na tua, até comentei na sua chegada, com o bandido do James Bond que quer dominar o mundo. Nunca se fala por que é que ele quer dominar o mundo, o que ele quer com isso, né? E nós estamos vivendo mais ou menos uma situação desse tipo, quer dizer assim, a busca por uma riqueza estratosférica, a busca por um poder que você não sabe para que serve, né? Então essa é a minha provocação aqui. Você falou que no começo você falou dos ganchos. Eu vou ficar por aqui porque você deu tantos ganchos que eu não vou me arriscar a falar mais de um. A Hannah Arendt, ela é eclética também, né? O namorado dela, ela é eclética. O namorado dela que você citou, Heidegger, né? Eles namoraram um bom tempo. Então ela à esquerda e ele à direita. Mas o que eu queria dizer é duas coisas que eu acho importantes. Primeiro, recordar que essa discussão sobre um partido não poder ter liberdade de falar contra a democracia, não é novo. Então, lembraria, o Partido Comunista aqui em 1946 foi proibido exatamente com esse argumento. Como é que nós podemos admitir um partido que quer acabar com a democracia? Aconteceu nos Estados Unidos também, no McCarthy, onde ocorreu muito desses fenômenos que você tem ter rede social. Eu acho que essa questão de parcialidade, vamos colocar a mídia também, porque a mídia sempre foi parcial, sempre teve partido, sempre falou bem de uns e mal de outros. Nunca esqueço um exemplo disso, que foi uma vez a TV Globo fez um debate entre dois candidatos à presidência da República e no dia seguinte passou 15 minutos de exposição do que eles falaram e tudo que um falou, gaguejou de um lado, e tudo que o outro acertou pelo bem do outro, ela colocou. Então, mais do que isso, não é novidade o que nós estamos lidando, a não ser na questão talvez da ruptura. Com relação à ruptura, eu também estou achando, tem me passado pela cabeça o seguinte: as pessoas em geral estão descontentes com suas vidas. Schopenhauer, né, outro bom nisso, né? E aí quem apresenta a ruptura leva vantagem. O que eu acho? Que a esquerda antes é quem era que apresentava e propagava a ruptura. A direita conservar, a esquerda mudar. E eu acho que as coisas mudaram. A esquerda hoje virou defensora da democracia, até porque ela não tem condições, né, depois do fracasso do socialismo europeu, lá do comunismo, ela não tem condições de alterar, e nisso ela recebe esse ônus de querer conservar uma situação em que as pessoas estão insatisfeitas. Então eu acho isso que é interessante. E acho que, de fato, como é que se vai combater isso? Ontem eu vi um exemplo disso, que é um deputado. Ele deve ter, toda hora a gente vê, ele vai na televisão, lá naqueles vídeos lá que eles têm no YouTube, e ele fala tudo que ele pensa, ele berra, ele grita. E quando o outro vai falar e desmentir ele cai fora. Então, o algoritmo vai levar apenas o que aquele cara falou e não o que o outro falou, porque por mais mentiroso vai cair de acordo com o que o cara gosta. Então, o cara tem aversão a todos os outros, ele só vai receber isso. E isso é um perigo também nessas redes sociais, não sei como fazer, porque ninguém vai ser obrigado a falar, você ouviu esse aí? Ouve o outro, os argumentos do outro, para você chegar a uma conclusão. Não vejo como chegar a isso. Mas o fato é que eu também chegaria, o processo civilizatório como um todo, ele tem um custo, né? E esse custo é que sempre foi questionado e está sendo questionado agora com um pouco mais de ênfase, né? As pessoas não suportam. Mudar custa, avançar custa, e é mais fácil você... lembrando aí que nós milhões de anos nós andamos aí atrás de caça nas pradarias, né? E nós temos só 12 mil anos de civilização. Então, é uma diferença muito grande. Eugênio,
eu não sou como Heródoto, porque acho que ele era mais novo, quando ele lembrava. Como eu sou mais velho, eu anoto tudo. E eu descobri que em 17 você deu uma palestra na NER, e eu tinha anotações da sua palestra. Bom, passados 7 anos, a sua palestra foi, como sempre, brilhante, foi muito boa. E naquele dia eu realmente tinha anotado uma coisa que você voltou a falar aqui, e que é muito interessante. Alguém disse aquele dia, acho que não foi você, que a internet, ainda se falava muito, a internet era uma coisa nova, que a internet tinha dado relevância aos irrelevantes. Acho que não foi você, alguém falou. E depois você, quando você, na sua exposição, você falou algo semelhante ao que você falou hoje. A importância do ressentimento. Esse ressentimento fez com que pessoas que eram irrelevantes passaram a ser relevantes. Essas pessoas nunca foram entrevistadas pela TV Globo, pelo Estadão, pela Folha. Agora elas tinham o canal delas próprias, no Facebook, no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, no Twitter. Então, elas conseguiam ser relevantes do ponto de vista delas. E extremamente atrapalhadas com o que aconteceu até agora. E aí eu me lembro de uma coisa que eram os donos do poder do Faoro. Quando você fala que a situação atual gera isso, você tem absoluta razão. E talvez esse continue sendo o foco. Não só os deputados, que cada vez brigam mais, tem as férias dos magistrados, o poder público que realmente tem condições diferentes das outras pessoas, privilégios acima de privilégios. Eu acho que essa é a grande luta, continua sendo a grande luta. Porque a outra luta, a luta da internet, da desinformação, nós não vamos ganhar. Nós não vamos ganhar, nós vamos perder. Ainda que tenha um marco, no marco da internet, a gente consiga parar alguma coisa, nós não vamos ganhar essa luta. Eu queria primeiro agradecer a grande sabedoria do Butch. Muito obrigada, tanto na fala como nas respostas que tem. Então, a minha pergunta é o seguinte: como sábio, como filósofo, sabendo que os gregos davam o voto para aqueles que os achavam competentes, na verdade era isso. Então, você faz alguma reflexão sobre essa obrigatoriedade do voto? É democrático obrigar a votar? Quer dizer, no conceito do que tudo que nós falamos aqui, das dificuldades de correr atrás daquilo que é verdade, será que é saudável o voto obrigatório numa sociedade? Eugênio, boa tarde. Muito obrigado pela sua explanação e pela clareza e didática. Você está tratando um tema que é nada mais do que um transtorno planetário, né? E isso pode causar ansiedade para muitos, mas com a lucidez que você está trazendo a conversa para a gente começa a vislumbrar caminhos possíveis. E eu fiquei pensando aqui, imaginando uma situação, apesar de nossa conversa ser bastante profunda e ampla, se a gente trouxesse essa conversa para um outro patamar, vamos imaginar que aqui estivesse o presidente do Tribunal Superior Eleitoral ouvindo sua fala. E nós temos, em outubro, mais uma vez, um desafio enorme com esse tema que você está trazendo. E ele dissesse para você: Eugênio, nós temos aqui 100 milhões no caixa para investir para a comunicação que o TSE normalmente faz todo ano. Só que a gente fica falando do botãozinho verde, que a democracia é bacana, tal. Eugênio, vamos pegar metade desse dinheiro, 50 milhões, por exemplo, e vamos investir em trazer uma linguagem passível de ser compreendida pelo cidadão comum, para educá-lo a entender a problemática da desinformação.
o que é que você sugeriria ao TSE focar como pilares dessa comunicação? Bom, gente, eu vou tentar ser rápido também. Eu adorei isso aqui. Adorei a comida. Eu já vim aqui algumas vezes, eu gosto. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Eu acho que dá para me ouvir bem. Adorei a comida, adorei a conversa, a companhia. Saio daqui muito grato. Eu vou ter uma banca de doutorado agora. Senão eu convidaria alguém para esticar, só pelo prazer de conversar. Eu tenho prazer de conversar. É uma coisa, para mim, é realmente um prazer conversar. Ainda mais com gente tão legal. Eu vou tentar responder de forma muito telegráfica para a gente, não. Você pergunta o que move o sujeito atrás das coisas, né? A gente teria muitos caminhos também para responder. Nesse momento, agora, o que me ocorre é o desejo. Isso eu devo a alguma leitura de psicanálise. E também é uma experiência que eu acabei tendo, que é me deitar num divã com fins de ser analisado. Durante muito tempo eu não tinha feito isso. Eu fui fazer isso por curiosidade intelectual e um pouco por uma situação de sofrimento, porque eu queria sair do governo em Brasília, mas eu não sabia como operar isso com as coisas da minha vida, não sabia como conciliar. Isso me levou para fazer análise. E eu li algumas coisas. A gente não pode conceber a vida sem o desejo. O desejo seria sempre uma tentativa de restituir o gozo perdido. Quando isso acaba, nós não nos movemos mais. E a gente morre. Mas, assim, a civilização tempera o desejo com a razão, com freios, com a expressão freios e contrapesos, mas com o que Freud chamou, eu não sou psicanalista, eu falo dele como leitor, não como um profissional, chamou de princípio de realidade. Sabemos que não teremos tudo e vamos negociando com essas coisas e assim seríamos adultos e civilizados. A nossa questão talvez seja que nós admitimos numa determinada curva do caminho recente que todos os desejos devem ser saciados imediatamente. Não, qualquer freio entre mim e o objeto do meu desejo é uma censura inaceitável. Então há uma espécie de refluxo da selva no interior da civilização. Talvez por isso o desejo é sempre um desejo de morte, mas aqui ele é um desejo de selva. Eu acho que aí tem um mal-estar muito grande, para usar uma outra expressão dessa mesma literatura. Vai ser uma grande dificuldade. Eu ontem no Conselho da TV Cultura, vai ser um período difícil para nós. E para a democracia, nós estamos no começo de um período de grande dificuldade. Nós não estamos perto do final. E esse deslocamento é uma das dificuldades. Aí eu vou para o Percival. Percival, eu vou comentar o que você disse pontualmente, do macartismo. Nós não vivemos um macartismo de esquerda agora. Não é a mesma coisa. Aquilo era a Guerra Fria e era preciso identificar o inimigo interno como extensão do inimigo externo, que precisava ser aniquilado.
E o inimigo interno era tratado como tal. Se você pensar, cidadãos brasileiros, você viu isso muito bem, dizimando outros cidadãos brasileiros em nome da pátria e tal, e o que foi muito pior em outros países, é um outro mundo. Sim, os stalinistas não tinham compromisso com a democracia. Como não tem? Mas a prática era uma outra coisa. Eram pessoas que pediam uma legitimidade. Hoje, essa intolerância, que realmente quer acabar com a democracia, de extrema-direita, existem setores não democráticos da esquerda, existem pelo mundo, vi de Venezuela, vi de Nicarágua. Então tá. Aquilo não é democracia, mas a novidade no cenário é essa extrema-direita que quer extirpar os mecanismos da democracia, a democracia como geradora de direitos, garantidora de direitos. Isso tem que sair do mal. A ideia de falar em direitos é uma ideia que atrapalha, que isso tem que sair do mal. Isso é uma novidade, também é um refluxo, também é uma regurgitação da história, mas isso é uma novidade diferente do que foi o macartismo. E o macartismo enfrentava o diferente com uma lógica inquisitorial. Hoje, a tentativa da democracia de enfrentar a ameaça que ela vem sofrendo é uma tentativa com base na lei democraticamente elaborada, defendida. Então, tem um contexto diferente. A outra coisa, sem dúvida, o jornalismo, a imprensa, não podem ser entendidos como neutros, não são neutros. Padecem de muitos vícios, muito graves. Acompanho você nisso. Mas, uma pequena observação. Veja o papel do Jornal Nacional durante o Covid. Se não fosse o Jornal Nacional, nós teríamos uma reeleição muito perigosa para a democracia brasileira. O Jornal Nacional não fez campanha, mas o Jornal Nacional, informando sobre a Covid e tentando enfrentar o bloqueio quando ele surgiu, com aquele consórcio dos veículos, ele informou a população sobre o que vinha se passando com a pandemia. E todo mundo tinha uma experiência material com a pandemia. Com todos os problemas, se falou da edição do debate, 1989, são problemas gravíssimos. O apoio que toda a imprensa deu ao golpe militar em 64 e as revisões dessa posição só vieram 50 anos depois. Tudo isso são problemas muito graves. Mas, de alguma maneira, o jornalismo é uma instituição que contribui para convergir na direção da democracia, mesmo com todos os problemas que ele tem. Então, eu não fecho os olhos para esses problemas, pelo contrário, me ocupo muito de criticá-los, mas temos que entender que o caos do jornalismo é um caos caro à democracia. E a outra coisa, essa eu assino embaixo do que você disse, isso é parte do nosso paradoxo. A esquerda virou uma força de defesa da ordem, não é só de defesa das instituições. Está publicada a tese de doutorado do André Singer, meu grande amigo, em que ele distingue, chama esquerda e direita no Brasil, não é uma coisa simples, foi publicado no ano 2000. Ele diz que a defesa da ordem é uma das características dos grupos de direita. Veja que a defesa da ordem virou uma característica dos grupos de esquerda. Eu às vezes me identifico assim, eu não gosto de ser autodeclaratório, mas eu me enxergo como uma pessoa pertencente ao campo da esquerda. A gente defende o cumprimento da lei. Nos Estados Unidos, a esquerda foi organizar populações para ir votar. E os extremistas da direita são o que fazem quebra-quebra. É uma inversão, é um paradoxo, uma coisa que a gente vai ter que entender.
Aí eu vou para o Márcio. Você lembrou do poder dos irrelevantes e você lembrou dos donos do poder, do Paulo, outras coisas, mas eu quero comentar essas duas. Humberto Eco fala que a internet daria poder às pessoas que não têm nada para dizer. Ele fala, mas outros também apontaram isso. É uma espécie de tirania da boçalidade. Essa explosão aconteceu. Eu gosto de relativizá-la um pouco, porque quando a imprensa surgiu, o jornalismo era um festival de insultos. O jornalista só começou a querer ouvir o outro lado, ter objetividade, ao longo do século XIX. No final do século XVIII, no início do século XIX, era uma troca de xingamentos e de mentiras. Não havia a menor preocupação com verificar os fatos. Não havia nada disso. Então, é uma idade das pedras de uma nova tecnologia, podemos dizer. Mas, se formos capturados pela lógica da desinformação, será o fim de um mundo. Um mundo que será complicado de substituir. Esse é um comentário. E o outro, os donos do poder. Um dos males do nosso tempo é o patrimonialismo, que segue vivo. Na comunicação pública, EBC e outras coisas, isso é uma praga hoje. O governo de turno acha que aquilo lá existe para defender o ponto de vista dele. Com isso, desinforma a população, e desinforma a população, inclusive, sobre os mecanismos com os quais ela poderia contar no momento em que quisesse informar. Eu acho que é uma obra muito presente, os nomes do poder. Ainda, sobre a obrigatoriedade do voto, ainda não... então eu vou pular e vou para o Ricardo Amoroso, né? Assim, tentando responder muito rapidamente, o que eu faria com 50 milhões... A Patrícia Blanco estava aqui, o programa de educação midiática é super importante. Eu ajudaria a financiar iniciativas desse tipo. A educação para a convivência com os meios de comunicação deveria, e em muitos sentidos, ser matéria obrigatória desde a primeira infância. As pessoas acham bonita a criança de 2 anos mexendo num iPad. Não há nada mais perigoso. Essa criança está mexendo com veneno, porque aquilo interfere na constituição da subjetividade. Isso é uma coisa hoje sabida. Todo mundo sabe disso. São coisas perigosas, são tecnologias perigosas em idades inadequadas, tudo. Mas eu não estou dizendo aqui nenhuma excentricidade. Ronaldo Lemos escreveu agora, na Folha, um artigo tratando sobre isso. Nos Estados Unidos, há tentativas de legislar algumas dessas coisas como substâncias viciantes. Então, tem toda uma... A educação midiática pode ocupar um papel central. A outra coisa que eu faria é ter um grande movimento de envolver pessoas, setores da sociedade na regulação disso aí e internacionalização dessa regulação. Convocar seminários, congressos internacionais o quanto antes, talvez criar uma escola sobre isso, porque essa questão é como o problema ambiental, ela só tem solução no plano global. A desinformação é uma ameaça gravíssima. O Fórum Econômico Mundial listou a inteligência artificial incidindo aí como a pior ameaça, ou uma das piores, uma das 3 ou 5 piores ameaças que pesam sobre a humanidade. Então, essa regulação eu trabalharia também. E aí vai uma coisa utópica, que é
ter uma checagem de dados, de fatos, durante a campanha eleitoral oficial. Não é para censurar partidos, mas fulano disse aquilo não é verdade. Né? Teria um horário no horário eleitoral gratuito de checagem de dados. De fatos. Hã? Um VAR. Não, mas ele não desautorizaria o partido. Ele não... Aconteceu isso. Fulano falou isso, não. Quem está na foto que ele falou não é essa, é essa. Fulano falou aquilo, não é. Seria uma coisa do poder público. A gente precisa criar estímulos para que os candidatos tenham compromisso com a verdade. Não é grande coisa, mas já ajudaria um pouco. Não dá para mentir tão descabidamente como se faz. Para a Ina, agradeço muito a pergunta sobre a obrigatoriedade do voto. Eu tenho um pensamento dividido sobre isso. De um lado, no Brasil, a obrigatoriedade do voto assegura o direito ao voto. Porque se o voto não é obrigatório, o cidadão pode ser impedido de votar. E não terá como se proteger, mas eu quero votar. Como o voto é obrigatório, é mais difícil para um patrão dificultar a ida dos trabalhadores pobres à urna. Isso é uma coisa. A obrigatoriedade do voto também tem outro argumento positivo, que nós somos obrigados a pagar impostos. O imposto poderia ser voluntário. O voto vale mais do que o imposto. Você vive numa sociedade com poder constituído, você tem obrigação de tomar parte na constituição desse poder. É uma obrigação, não é um direito. Mas eu tenho também argumentos contra a obrigatoriedade do voto. E eu fico um pouco dividido. Como é que você vai esperar que o voto de uma pessoa que está indo lá por obrigação tenha a mesma qualidade que o voto de uma pessoa que se preparou para ir lá? O voto sem obrigatoriedade provavelmente reflete mais a qualidade do eleitorado do que o voto obrigatório. Isso é uma questão. E há outros argumentos contra o voto obrigatório. Vários outros legítimos e bons. Mas eu chamo a atenção para isso. Os países que nos servem de modelos consagraram o voto voluntário. Mas o voto obrigatório tem alguns pontos que deveriam merecer a nossa atenção. É só o que eu digo. Tá? Muito obrigado, gente. Obrigado, Eugênio, por nos proporcionar uma tarde maravilhosa. Obrigado, Anderson, por prosseguir com a gente. E obrigado a todos que vieram até aqui pela inteligência, participação. Muito obrigado. E encerramos com isso o nosso brilhante evento de hoje. Muito obrigado.